Olá, seja muito bem-vinda ao nosso curso de hermenêutica. Eu já estou muito feliz porque você está aqui comigo nesse momento decidida a mergulhar mais fundo no entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é mais comum do que você imagina. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam que ler a Bíblia não é fácil. Entender a Bíblia, pior ainda. E se você já começou a ler a Bíblia cheia de ânimo, mas no meio do caminho, você sentiu que aquela frustração ela tomou conta de você, porque você não entendia certos textos, calma, você não está sozinha. Isso já aconteceu com muita gente, inclusive comigo mesma. Mas neste módulo nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Por que isso acontece e como você vai superar, ok? Vamos lá? A primeira coisa que eu quero te mostrar são as dificuldades mais comuns que nós enfrentamos quando nós lemos a Bíblia. A primeira dificuldade que nós enfrentamos é a falta do conhecimento do contexto bíblico. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos em uma cultura, idiomas e situações muito diferentes da nossa realidade. Por exemplo, quando Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 11 que a mulher ela deve cobrir a cabeça ao orar e ao profetizar, isso pode soar estranho para nós nos nossos dias de hoje. Mas quando nós entendemos que naquela época era na cidade de Corintos, a cultura ela via o véu como um sinal de respeito, como um sinal de submissão a Deus. E a partir deste entendimento, tudo começa a fazer mais sentido, não é verdade? Então, se o contexto e os textos podem parecer confusos, até mesmo contraditórios, é por causa desse tipo de entendimento. Agora, qual seria a segunda dificuldade? Bom, a segunda dificuldade é a linguagem simbólica ou antiga, principalmente em livros proféticos e livros poéticos, como o livro de Apocalipse, o livro de Salmo. Nós encontramos expressões que não usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 1, João ele descreve Jesus com olhos como chama de fogo e uma espada saindo de dentro da sua boca. Isso não é um sentido literal, isso é um sentido completamente simbólico. Se tentarmos ler esses textos como se fosse uma reportagem jornalística, nós vamos rapidamente nos perder. Já a terceira dificuldade é a leitura apressada e sem nenhuma direção. Às vezes, meninas, a gente quer ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Uns leem a Bíblia de trás para frente, ordem cronológica, do começo para o fim, ou em livros, outros abrindo de qualquer forma a Bíblia e lendo de qualquer forma, sem porquê, sem propósito. Porém, queridas, isso pode nos deixar ainda mais confusas do que edificadas. Eu vou dar um exemplo simples aqui para você. Imagina abrir Mateus 27, ler o versículo onde Judas ele enforca, né, sem entender o contexto de toda essa narrativa. É por isso que a Bíblia ela precisa ser lida com métodos e ela precisa ser lida com propósito. Agora, falando da nossa quarta dificuldade, a quarta dificuldade é a distração e a falta de foco espiritual. Nós vivemos em um mundo cheio de estímulos, muitos estímulos. Quais são esses estímulos? Celular tocando, mensagem chegando, mil tarefas na cabeça, distrações como redes sociais, maratonas de séries e mais séries de 10, 20 temporadas. Às vezes, a gente até está com a Bíblia aberta, mas a mente, ela está bem longe das coisas de Deus. Então, nosso grande mestre Jesus Cristo, ele fala sobre isso nas parábolas, né? Uma das parábolas é a parábola do semeador, que é em Mateus capítulo 13, quando ele fala que os cuidados do mundo, eles sufocam a palavra. Por isso, nós precisamos preparar aí o nosso coração, o nosso ambiente físico, nosso ambiente espiritual. Amém? Agora, querida, reconhecer essas dificuldades não é motivo para você se culpar, tá bom? Eu quero aqui que você entenda que não é para você se sentir culpada, pelo contrário. Esse é o primeiro passo para reconhecer e pedir ajuda a Deus.
Aqui vem uma notícia muito boa para você, uma notícia maravilhosa. Deus, ele deseja sim que você entenda a sua palavra. Ele não quer que a leitura da Bíblia ela seja um fardo ou um mistério impossível. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz assim: as coisas cobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas elas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que se cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus, ele revelou o suficiente para que a gente viva uma vida santa e uma vida abençoada. Também no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e também na justiça. A Bíblia, ela foi dada para ser entendida, praticada, e Deus, ele nos capacita para isso. Agora tem algo essencial nessa jornada, e eu quero que você aprenda, que é o papel do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo, ele seria o nosso ajudador, ele seria o nosso guia. Em João, no capítulo 16, 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E em Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Ou seja, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é quem nos ilumina e o nosso coração ele é iluminado para que nós possamos entender a mensagem por trás aí da palavra de Deus. Sabe quando você lê um versículo que você já viu várias vezes, mas um dia ele salta assim aos seus olhos e você entende de um jeito diferente? Isso é o Espírito Santo de Deus agindo, clareando aí a palavra no seu coração. É como se fosse uma lanterna ali iluminando o versículo que antes pareciam que para nós estava escuro. Então, querida, neste módulo eu te encorajo, cultive esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Converse com ele, ouça ele, obedeça ao Espírito de Deus, peça sempre a ajuda dele quando você for ler a Bíblia. Você conseguiu fazer tanta coisa para o Senhor, entende? Você precisa dessa ajuda do Espírito Santo. Agora eu quero passar um exercício prático para você. Anote aí no seu caderno todo o exercício que vai ser passado, porque lá no nosso grupo eu vou te cobrar. Antes de abrir a sua Bíblia, pare um instante e ore ao Senhor. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nos dá uma linda promessa. Se você, porém, porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todo dá liberadamente e nada lhe impeçará a vós. Tudo que você pedir será concedido. Então, o que você for fazer, ore antes ao Espírito Santo. E dessa forma, eu creio que o Senhor, ele irá estar agindo ao teu favor. Amém? Ore assim: Senhor, se eu preciso da tua sabedoria. Abra os meus olhos para que eu possa entender a tua palavra. Eu quero aprender mais de ti. Faça essa oração quando você abrir a tua Bíblia, amém? E depois escolha um texto simples. É muito importante você escolher aí um texto simples para que você consiga entender aquilo que Deus está tentando passar para você. Escolha aí um texto simples. Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Você pode escolher o texto de Salmo 23, João capítulo 3, ou Provérbios capítulo 3. Outra dica: leia com muita calma, não tenha pressa para ler, sublinhe, ali escreva ou destaque as palavras que tocaram o seu coração e, por fim, escreva em um caderno o que você entendeu e como pode aplicar isso na sua vida. Antes do exemplo, anote aqui rapidinho uma palavra-chave: é orar, amém? A nossa palavra-chave é orar. Eu vou repetir aqui antes de eu dar o outro exemplo. A nossa palavra-chave é orar. Anotou? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Se você leu o Salmo 23 e você destacou lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode escrever assim: o que foi que eu entendi? Deus cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas dele.
entendeu? Aí depois você vai trazer esse texto aí para uma aplicação para você mesma. Aí você pode fazer isso, por exemplo, hoje eu posso confiar, Ele está me guiando, Ele está guiando os meus passos. É a mesma coisa do Senhor, meu pastor, e nada me faltará, entendeu? Agora, queridas, para finalizar, eu quero deixar um versículo lindo para você memorizar esta semana. Anote aí, capítulo de Salmo, versículo 19, capítulo 119, versículo 18, fala assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse é o nosso pedido, Senhor, abre os nossos olhos. Então, o nosso combinado para esta semana eu vou repassar aqui o nosso combinado para esta semana para você. Durante essa semana, pratique orar antes da leitura bíblica. Anote o que Deus vai te mostrar. E no próximo módulo, nós vamos aprofundar ainda mais o nosso entendimento e seguir aí firme nessa caminhada. Deixa aqui o seu comentário dizendo assim: a aula de hoje foi concluída. Obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Aprender mais de Deus é sempre bom, aprender mais da palavra é sempre bom, amém? Não deixe de colocar aqui os teus comentários. Eu quero te agradecer e dizer que Deus abençoe a tua vida para sempre, em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau.